Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, estamos aqui para mais uma aula de física. Hoje, nossa aula 6, tá? E hoje nós vamos falar um assunto muito bacana, né? Que assunto é esse? Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio estático, certo? Lembro a vocês que nós vamos voltar a trabalhar equilíbrio, só que lá no terceiro ano do ensino médio, certo? Lá vocês vão ver, em vez de equilíbrio estático, vocês verão equilíbrio eletrostático, né? Aí já tem a ver com eletricidade, né? Tem a ver com condutores, né? Elétricos, certo? Mas vamos focar aqui agora no hoje, né? No conteúdo de vocês. Então, olha só, equilíbrio estático é a condição em que a resultante das forças, a gente sabe muito bem, né? Calcular a resultante das forças, né? Muito simples, né? A gente já fez algumas atividades já nesse bimestre já, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um bloco, né? E aí eu tenho uma força para cá e tem outra força sendo aplicada para cá, né? Então a minha força resultante é o quê? Se são forças contrárias, certo? O que vai acontecer? Eu vou subtrair uma menos a outra, certo? Então, beleza, né? É a soma, ou então o que acontece aqui? O equilíbrio estático é a condição em que a resultante das forças é a soma dos momentos das forças ou torques, onde elas são nulas, certo? Ou seja, quando eu calcular essa força com essa aqui, quando eu cancelar uma com a outra, tem que ser igual a zero, né? Eu tenho que cancelar, certo? Então a força resultante ela tem que ser nula. E o que acontece? Nós temos tipos de equilíbrio estático. Eu tenho três tipos de equilíbrio aí, né? Então, beleza. O primeiro é o equilíbrio instável. O que acontece? Olha só, definiçãozinha. Quando um corpo sofre um pequeno deslocamento de sua posição de equilíbrio, por menor que seja, ele tenderá a afastar-se cada vez mais dessa posição. Eu fiz um desenhozinho aqui para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma bolinha aqui, certo? Tenho esse corpo aqui, né? E ele está aqui nessa posição. Vocês concordam comigo que se eu empurrar ele para cá, não tá vendo que não tá descendo aqui, né, declive? Então o que vai acontecer? É declínio aqui, o que vai acontecer? Empurrei um pouquinho. A cada instante que passar, o que vai acontecer? Ele vai se afastar mais da sua posição original, né? Então, beleza, esse é o equilíbrio instável. Agora nós temos o equilíbrio estável. Isso significa o quê? Que quando um corpo desloca de uma posição de equilíbrio, o que acontece? Ele tende a voltar para a sua posição inicial. Olha o desenhozinho aqui, ó. Opa, apliquei uma força, empurrei para cá. O que vai acontecer? Ele vai voltar para a sua posição original. Ou então eu aplico uma força para cá, ao contrário. Ele vem até aqui e ó, opa, volta novamente para a sua posição original. Então esse é o equilíbrio estável. E eu também tenho aqui, né, o equilíbrio indiferente, né? O equilíbrio indiferente é o quê? Quando ele não é nenhum e nem outro. Ou seja, quando um corpo, independentemente de onde seja posicionado, ele vai permanecer, né? Ele permanece, na verdade, em equilíbrio, beleza? Então, tá aqui, certo? Independentemente de onde seja posicionado, se eu posicionar ele aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar posicionado aqui intacto. Se eu posicionar ele aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar intacto também, certo? Qual a diferença do outro? Olha só. Imagina se eu posiciono esse corpo aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai rodar aqui para baixo. E se eu posicionasse esse corpo aqui, o que vai acontecer? Ele vai rolar aqui para baixo também. Então, essa é a diferença do equilíbrio indiferente, beleza? Pessoal, hoje é só isso mesmo, tá bom? É bem teórico mesmo, tá? A gente falando aqui sobre equilíbrio estático, tá? Lembra vocês, olha só, hoje eu vou deixar para vocês aí tem um esqueminha de algumas atividades aí para vocês aí sobre equilíbrio estático, certo? E eu tô deixando também as atividades do livro aí, desse capítulo aí. Então a gente já meio que fechou o capítulo, então tem várias atividades aí para vocês responderem no livro de vocês. Então vocês respondem no livro, a atividade do livro de vocês não precisam copiar no caderno. Eu quero que vocês respondam no livro e vocês me enviem as imagens, tá? Com as respostas de vocês. E também uma atividade aí, tem um documento aí com algumas atividades para vocês aí, beleza? Pessoal, tchau, tchau, um abraço, bons estudos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, beleza? Até a próxima.